Oi, boa tarde. A gente vai continuar conversando sobre família. E estamos, a partir desse mês de fevereiro, nós estamos nos prendendo especialmente a um projeto a respeito de família, onde estamos preparando uma atividade, um evento para o final desse mês. E o objetivo desse trabalho é justamente a questão da rotina, né? A rotina nociva no relacionamento conjugal e que tem sido tão presente, né, nas famílias. Há uma estimativa que afirma que todas as famílias tendem a passar por isso. Claro, é óbvio, né? Todas as famílias tendem a passar por isso. E já há um percentual alto, eu não estou me recordando agora a quantidade, mas um percentual alto que já está vivendo isto. Já está vivendo, mesmo sem perceber, já está vivendo essa rotina nociva no relacionamento. E existe também um percentual mais ou menos alto, eu tinha essa estimativa, né? Não sei se eu posso encontrar aqui com facilidade, mas essa estimativa afirma que há um número também não tão baixo já de famílias, de casais que estão próximos de viver essa rotina nociva, né, no relacionamento conjugal deles. Então, tem que ser algo que a gente tem que estar preocupado, porque se esse relacionamento estiver bem, o resto da família vai muito bem, né? Estão totalmente dependentes da situação que aconteça nessa rotina, né, do casal. Então, esse é o nosso interesse para o final deste mês. Deixa eu ver se eu encontro aqui a estimativa para falar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro essa estimativa. Eu falo para vocês porque realmente é de assustar, não é algo assustador. Pronto, olha, veja só. 70% dos casais, né, estão propensos a isso, já estão, né, veja só, todos os casais, a estimativa diz que todos os casais estão a caminho disso, digamos assim, né? Existe uma grande possibilidade de que 100% viva isso. 70%, né, já está diretamente envolvido com isso. Então tem 30% dos casais com alto teor, alto nível nessa rotina. Então está numa situação mais grave. Isso aí é 30% dos casais. Em cada 10 casais, 3 estão nisso. 20% estão numa rotina regular, perigosa, mas regular. E 20% estão numa rotina considerada fraca, iniciante, mas está vivendo isso, né? Então é uma preocupação grande. Ao todo aqui são 70%, né, envolvidos nessa situação. Então, é por isso que estamos nos preocupando, né, com este assunto. E eu tenho aqui um estudo que também foi apresentado a respeito de quais os sinais, né, ou quais alguns dos muitos sinais que podem estar acontecendo e que a gente pode então entender que essa rotina já está acontecendo nos lares.
Então são alguns sinais interessantes. O primeiro sinal que é mencionado nesse estudo é de que a ausência de atividades a dois, né, ou para planos futuros. Então, não há mais uma prática dos dois fazerem as mesmas coisas. Não há interesse da presença do outro, né? Não há projeto nenhum para o futuro, ou se há, ninguém toca no assunto e, ah, o cotidiano disso, a permanência disso já é um sinal de que essa rotina já está instalada, né? O nível dessa instalação pode variar, mas já está instalada. E o estudo diz o seguinte: é natural, né, precisar de espaço e manter a individualidade. É natural, é até muito salutar que haja isso. Mas não ter interesse em sair com o outro, né, ou planejar o futuro com o outro, já é um sinal de que algo não está bem. Ok? Então esse é um dos muitos sinais. Outro sinal que é mencionado diz o seguinte: discussões frequentes por coisas bobas. As discussões podem até acontecer, né? Até acho que a gente tem que entender que existem alguns itens essenciais quando há discussões. Eu gosto muito de saber quando casais estão, não é, em atrito. Isso quer dizer que um não está submetendo o outro, um não está prejudicando o outro, está dando liberdade para o outro ser quem ele é. Então isso é saudável, entendeu? Agora, o problema da discussão, o problema do atrito, o problema da crise é o que fazer com ela, diante dela. A existência dela é salutar, mas o que fazer com ela no momento, né? Qual o procedimento que está acontecendo sempre que ela ocorre? Então é aí que está a instalação desse problema da rotina, né? Então o estudo diz o seguinte: tudo é motivo, nesse caso, tudo se torna motivo para irritação, grosseria e falta de paciência. Se vocês andam esgotados, né, da presença um do outro, seu relacionamento está com dias contados, é o que diz o estudo. Entendeu? Então, esse é o segundo sinal. O terceiro sinal de que está instalado já, né, essa rotina nociva, né, no relacionamento é a comunicação estreita e melindrada. Se não houver trocas através da comunicação, nem o desejo de esclarecer conflitos, é um grande sinal de que o relacionamento não vai bem. Então, as comunicações ficam sempre rompidas, né, e o principal de tudo, há um melindre na coisa. Qualquer coisa é motivo para o outro estar irritado. Qualquer coisa que um faz, o outro se irrita. Então esse é um sinal de que já está instalado. Como eu disse antes, o nível, né, dessa instalação pode variar, mas a rotina já está acontecendo, tá bom? Outro sinal importante: quando o relacionamento não vai bem, não há cortesia. Gentileza, cordialidade e carinho fazem parte do dia a dia de um relacionamento saudável. Entendeu? O elogio, o carinho, a atenção, o olhar, essa coisa toda faz parte de um relacionamento que esteja bem, que esteja saudável. Mas quando isso começa a desaparecer, não é? Quando já não há mais essas gentilezas, não há da parte de um em relação ao outro interesse em ser gentil, em mostrar respeito, carinho, em demonstrar interesse no outro, então isso já demonstra que já está instalado, não é, essa questão da rotina nociva. Volto a falar, pode ser um nível simples, mas pode ser também um nível muito grande. Entendeu? A rotina já está ali e ela já está prejudicando o relacionamento.
a ausência. Outro sinal que demonstra ali de que está havendo um problema já naquela família, naquele relacionamento, é que a ausência de relações sexuais ou a falta do desejo um do outro. Então, a tendência é diminuir cada vez mais a quantidade das relações sexuais e aquele anseio, aquele desejo um pelo outro, isso vai também diminuindo. Pode ser recuperado, claro. Todos esses itens que eu mencionei, que eu estou mencionando, podem ser recuperados sem problema nenhum. Não há nenhuma dificuldade. Existem como isso voltar a acontecer. Agora, quando já está acontecendo, demonstra que algo de errado nesse relacionamento já está corroendo, não é, a relação. Outro sinal de que a rotina nociva já está acontecendo no relacionamento do casal é se o ciúme vai se tornando exagerado. E não é um ciúme, não é um ciúme pelo outro, não. É o ciúme mais egoísta. É quando é aquela coisa de se eu não faço, ele não deve fazer, ele não pode fazer. Não é nem preocupado exatamente com o outro, se o outro está gostando de alguém. Não, não é esse. É o seguinte, eu pago um preço por esse relacionamento, ele ou ela também tem que pagar. Então é nesse estilo, não é? O ciúme que pode ocorrer nessa situação. Outro sinal de que está instalado a rotina nociva no relacionamento, né, é o desqualificar o parceiro perante outras pessoas. Quando a pessoa começa, ou marido ou esposa, né, começa em oportunidades variadas, demonstrar, falar, fazer questão até de falar, há casos assim, de falar, não é, de que o outro tem sido negligente, irresponsável, de que o outro não tem sido tão interessante no relacionamento dentro de casa. Eu tenho dito que existem 3 tipos de maridos, né? 3 tipos de maridos, e aí também vai falar em relação aos tipos de esposa. 3 tipos de maridos. Existe o marido que a mulher, que a esposa, mesmo que ela esteja num ambiente onde todo mundo está falando mal dos seus maridos, ela encontra um bom motivo para elogiar o esposo. Entendeu? Esse é um marido, é um tipo de marido. Então ela tem prazer de falar, não é? Pode até não falar para não, digamos, deixar as outras, né, como se elas estivessem com anseio de ficar superior às demais. Mas ela fica ansiosa para falar bem do seu esposo. Esse é um tipo de marido. Um segundo tipo de marido é aquele que a esposa pode estar no lugar onde está todo mundo falando mal do marido, né? Está todo mundo falando bem do marido, mas ela fica calada. Ela não fala nem bem, nem mal, né? Então esse é um segundo tipo de marido. Isso é culpa da esposa? Não é culpa da esposa. É o marido que tem que estar atuante nessa situação. Não adianta culpar, não, porque ela é assim mesmo, não. Se ele for um bom marido, se ele se preocupar com isso, se ele for um bom namorado, aquele namorado que ela conheceu, ela não vai falar dele, né, no grupo, nem vai ficar calada quando os outros estiverem falando bem de seus maridos. E o terceiro tipo está aí, né? É aquele que tá todo mundo falando bem, mas ela entra falando mal do esposo. Entendeu? Então são esses 3 tipos. E os maridos devem estar atentos, né? Então, quando existe já essa situação, já está instalado, né, essa questão da rotina. A rotina já está ali, já está funcionando. E ela está prejudicando já o relacionamento. E precisa ser percebida e precisa se trabalhar para que isso seja solucionado o mais rápido possível. Porque quanto mais demora, pior fica. Entende? Pior fica. Outro sinal que esse estudo demonstra
não é? De que os relacionamentos não estão bem, né? Dentro de casa, marido e mulher e etc., é o desleixo com o corpo e a baixa autoestima. Então, aquela mulher que não tem tanto prazer de estar arrumada, de estar bonita, atraente, o casamento não está bem. Entende? Ela precisa, quando essa rotina não está ainda presente, a mulher ela tem prazer de se arrumar só para ver o esposo admirado, para continuar na sedução com o esposo. E mesma coisa o homem. Se ele é aquele camarada desleixado, anda de qualquer jeito, né, sem nenhum interesse de conquistar, porque essa é a marca do macho, do homem, é buscar conquistar. Né? E ele se sente bem nisso. Se ele já não tem mais esse prazer de estar preparado para fazer as conquistas próprias, é porque essa situação já está instalada. Tá bom? A rotina já está ali presente e prejudicando o relacionamento do casal. O nono sinal, né, que o estudo menciona é quando existem mentiras e vícios, atitudes compulsivas no relacionamento dos dois. Né? Quando as mentiras já são necessárias para poder manter uma aparência. Quando a verdade já não é perigosa demais no relacionamento. Então, aí já a rotina já está presente e prejudicando e atrapalhando. Entende? E nesse estudo, ele coloca que também a solidão na relação. Mesmo estando com o outro, a pessoa se sente sozinha. Né? Sentir-se só mesmo estando com a outra pessoa. É uma demonstração, claro, de desinteresse em manter você por perto ou participando de outras conversas. É sinal de que o relacionamento não vai bem. Tá bom? Então, esses são sinais, são avisos, né? E a gente tem que estar atento. Existem outros, muitos outros sinais, né? E de qualquer forma, existe, principalmente na mulher, a mulher tem assim um sexto sentido, né? Ela consegue, o homem é mais assim, o homem é mais limitado, o homem ele não percebe muito as coisas, ele é uma enfermidade grave que o homem tem de ser indiferente, ele não vê. Sabe quando é que um homem percebe que as coisas estão erradas? Quando a esposa vai embora e ele fica perguntando, mas por que você vai? E ela já disse 300 vezes por quê, né? Mas depois que ela vai embora é que a ficha cai. Esse é o homem. Entende? Então, o homem pode ficar percebendo essas coisas? Claro, deve ficar atento. Como é que a gente faz na época que estamos namorando? A gente fica ali atento para saber como é, né? Se tem espaço, se a moça está interessada, a gente fica nisso. Então, o homem tem que manter isto. Mas a mulher que tem esse sexto sentido, ela percebe com mais facilidade. Então, mulheres, nos ajudem os homens de vocês, né? Com um jeitinho, e existem jeitinhos, de você, sem brigar, sem reclamar, sem fazer né? Porque realmente cansa você conviver com uma pessoa, um homem, né? Normal, que é retardado, cansa, né? Eu sei disso, mas sempre tem um jeitinho. Eu tenho dito que tudo pode ser dito ao outro, tudo pode ser dito ao outro. Não é? Agora, temos que saber como dizer, como falar isso às pessoas. Como falar isso ao outro, ao marido, à esposa. Então, tudo pode ser dito. E, inclusive, a verdade, mesmo que doa. Né? Porque o problema não está na verdade. O problema está na maneira como a gente fala. Às vezes a gente vai falar uma verdade ou para a esposa ou para o marido e para qualquer outra pessoa. A gente se enche de tanta arrogância que aquela verdade se torna doentia. Então, o que deve ocorrer é o seguinte, a verdade deve ser dita, né? Agora temos que descobrir como falar, como dizer, né? Que atitude devemos ter para falar as coisas. Então,
esposas, já que vocês têm um sexto sentido aí a mais, nos ajudem usando, né, essas maneiras. Existem, né, maneiras de fazer isso. A gente tem algumas que a gente chama de psicoestratégias, né? Então, usem de alguma forma para nos falar, para nos acordar, né? Para nos deixar atentos, para que a rotina possa diminuir e, quem sabe, até acabar, né, no relacionamento de um casal, tá bom? Então, essa é a nossa palavra para agora, buscando não é, ajudar algumas pessoas, alguns casais que precisam, né? E como eu disse, como eu falei inicialmente, o percentual é muito alto de casais que precisam, então que a gente possa ajudar, possa dar uma mãozinha para que sejam despertados, né? A viverem com mais intensidade o que precisam viver como família, como casal, né, no seu dia a dia, tá bom? Deus tem muito que nos abençoar, tem muito que nos ajudar, nos dando discernimento para que a gente perceba e a gente possa transformar a nossa casa, tá bom? Transformar e fazer dela uma bênção para a vida daqueles que convivem com a gente. Um abraço, que Deus continue abençoando cada um de vocês.